Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Quaremplenas e quaremplenos, tudo bem? Estamos aqui nessa série de lives, né? Os 40 dias de lives para falar sobre os 4 pilares importantes da nossa saúde, para que a gente conquiste definitivamente a saúde plena. E para isso você precisa cuidar de 4 pilares, né? Primeiro o pilar espiritual, depois o pilar emocional, depois o pilar mental e o físico. Olha, todo mundo entrando aqui. Bom dia, Márcia, Lucas, minha amiga Márcia, bom dia, José, Pedro, Andréia. Bom dia a todos. E hoje a gente vai falar sobre paternidade, né? Porque você Bom dia, tá travando aqui. Bom dia, amiga linda, Márcia, só assim para ver. Amiga correria, é demais aqui, você sabe, né? A minha correria. Atenção dela entrando ao vivo. É uma. Imagina, não sou não, amiga, que isso? É aquela vida normal, né? De mãe solo, que tem que fazer tudo. Bom, mas é bom te ver aqui, amiga. Amo você. Então, eu te respondi lá, tá tudo respondidinho, tá bom? Olha, hoje nós vamos falar sobre a questão da paternidade, né? Porque o problema da humanidade hoje é a falta de paternidade. Para você ter uma conexão plena com o Pai eterno, amiga, os dela só entrando ao vivo, mas depois resposta, parabéns. Ai, obrigada, amiga, gratidão, recebi seus parabéns, gratidão. Essa semana eu quarentei, né, gente? Então, eu tô respondendo todo mundo. Obrigada, amiga. Eu recebi sim os seus parabéns, respondi. Gratidão, amiga. Que Deus abençoe sempre a sua vida, amada. Que todas essas boas energias, né, que todo mundo caminhou aí para mim, que retorne 100 vezes mais para a vida de vocês, viu? É muito bom, né? Até a gente a semana inteira recebendo energias boas, isso é muito bom. Eu falei aqui sobre a questão do aniversário, né? Do quanto a gente tem que comemorar o aniversário, porque a vida é uma dádiva, né? E dentro desse contexto, é uma dádiva de Deus, Deus nos dá a vida, a gente precisa comemorar, a gente precisa celebrar esse dia, porque nós temos somente o hoje, né? Quando você entende que a gente só tem o hoje, você acaba com a ansiedade e acaba também com a depressão, porque Deus ele nos fez com uma vida plena, maravilhosa. Então, tudo aquilo que a gente tem que fazer, eu tenho que estar ali o tempo inteiro tentando cumprir também as tarefas do dia, porque eu fico pensando, eu só tenho o hoje, o amanhã é uma ilusão, não existe o amanhã. A gente pode sair daqui a pouco e de repente não voltar mais. Então a gente precisa fazer tudo aquilo que precisa ser feito no agora, no hoje, né? É um desafio para todos nós isso. Mas a gente, pensando dessa maneira, consegue, né? Dar conta de tudo. Então, nesse pilar espiritual, é muito importante que a gente trabalhe essa questão da paternidade, da maternidade também, mas a paternidade é algo muito importante no pilar espiritual, porque a gente está vivendo uma geração que é a geração mais complicada e mais desorganizada nesse sentido. É até chamada de geração órfã, né? E eu trouxe aqui um texto bíblico, né, para vocês, para falar sobre essa questão. Porque não tem como falar de espírito sem falar do Criador, do Pai eterno de todas as coisas, que é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. E ele nos explica muito bem sobre essa questão de paternidade, o quanto é importante
você ter resolvido a sua vida com relação ao seu pai, com relação à paternidade. Mas paternidade também, você precisa entender o que é paternidade. Paternidade não é só você gerar um filho. Paternidade é você criar um relacionamento com esse filho, tá? Por isso que hoje a gente tem uma sociedade completamente disfuncional, completamente desorganizada, totalmente em desordem total. Porque hoje a gente vê um homem, né? A gente conquistou, nós mulheres conquistamos um espaço, né? Tem essa coisa toda do feminismo, mas até que ponto a gente vai querer colocar essa bandeira do feminismo e deixar de lado o papel que tem que ser do homem, né? O homem, ele tem que ser um homem provedor, um homem protetor, ele tem que trazer a segurança para a família. E as mulheres têm que ter isso estabelecido na sua mente, para que ela não entre numa furada, num relacionamento onde há uma pessoa que não cumpre um papel de homem de verdade, de pai de verdade, dentro desse contexto familiar, né? E a mulher, por sua vez, ela faz a função do equilíbrio da família, do cuidado, da organização, do cuidado dos filhos. Então, é muito importante que se tenha bem estabelecido esses dois papéis. Por isso que o cristianismo é uma... não quero falar aqui de religião, não quero defender religião, mas o cristianismo é a única que ensina o papel verdadeiro de cada um da sua família, dentro do contexto familiar, e nos ensina principalmente o que é a paternidade. A única religião que ensina o conceito correto sobre a paternidade é o cristianismo, né? Inclusive, Jesus veio principalmente para cuidar dessa geração órfã, né? Deus, ele tem uma atenção especial para os órfãos. Por quê? Porque desde o início da criação, a função das trevas sempre foi destruir a família, sempre foi destruir o papel da paternidade dentro do contexto familiar. Por aquela pessoa que cresce sem um pai verdadeiro que exerceu o seu papel, né, fiel ao que está ali dentro da sua função, ele consegue curar o mundo, ele consegue curar aquela criança, ele consegue organizar a vida daquela criança para que ela possa seguir com o seu papel pleno nesse mundo. Mas, infelizmente, essa geração ela está complicada e o principal motivo da desordem desse mundo é a falta de paternidade. Quando a gente olha lá no texto de Romanos 8, versículos 19 e 22 da Bíblia, está escrito: porque a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O universo, ele está debaixo de um jugo de escravidão e desordem. Tudo por conta dessa desconfiguração dos filhos de Deus. Porque quando você não tem um papel bem estabelecido dentro da sua família, quando você não tem um pai presente, um pai que exerce a verdadeira paternidade dentro do contexto familiar, essa pessoa ela não consegue enxergar o papel do Deus Pai, do Criador. Então ele não enxerga o Pai. Jesus sempre falava, porque o meu Pai. E os judeus, eles não entendiam isso, porque eles não viam a figura de Deus como Pai, né? E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para que a gente restabelecesse, né, a comunhão, a relação com Deus Pai, sem precisar de nenhum intermediário. E como que você constrói isso? Você constrói com relacionamento. Você precisa ter um bom relacionamento com o Pai
para ter a plenitude da paternidade, né? Então, a manifestação dos filhos de Deus é a manifestação da paternidade, né? Quando a paternidade real, verdadeira, se manifestar na terra, haverá libertação, haverá cura e haverá a restauração e a organização de todas as coisas. O clamor da criação é justamente pela restauração da plena paternidade neste mundo, né? É um gemido desesperado por Deus, porque as trevas, ele quer tirar essa função. Ele quer desconectar os filhos do pai. E quando você não tem a paternidade aqui na terra, automaticamente você não reconhece a paternidade do céu, né? A paternidade, ela é a resposta de Deus para essa humanidade. Quando os filhos de Deus se manifestam, as obras das trevas se desfazem. A paternidade, ela é o poder que destrói todas as estruturas das trevas nesse mundo. Quando um filho legítimo se manifesta, acontece a cura. Acontece a cura. A paternidade, ela traz a ordem. É o resultado da ordem da manifestação aqui na terra. Vejam esse texto. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos como já te mandei. O apóstolo Paulo, ele escreve a seu filho Tito: estou escrevendo a você, Tito, meu filho legítimo. E porque você é meu filho legítimo, eu te deixei em Creta para que você coloque em ordem todas as coisas. Paternidade, ela promove ordem. Por que Paulo disse isso? Porque todo aquele que é filho legítimo, ele tem a unção de colocar ordem em todas as coisas. Então, a função do pai, do patriarca na família, é colocar ordem. Ordem. É ter um posicionamento de proteção, de segurança e de provisão para se promover a ordem das coisas. O mundo, ele vai ser transformado através de filhos legítimos que foram organizados no coração através da cura da paternidade. Isso é muito forte. O que está acontecendo com essa geração atual? Por que o mundo está tão perdido? As pessoas estão tão desconectadas do espiritual, estão perdidas, perdidas na identidade, estão perdidas na vida, estão perdidas em tudo. Porque elas estão com o coração totalmente desorganizado, principalmente por não ter tido a paternidade plena, porque ela não foi considerada, ele ou ela, um filho legítimo. O mundo, ele só vai ser transformado a partir do momento que nós tivermos filhos legítimos, quando pais não serem somente procriadores nesse mundo. Eu fiz um filho, largo ele no mundo e não exerço o meu papel de paternidade. O papel que ele precisa ter de relacionamento, para que esse filho ele possa seguir um padrão familiar pleno. Esse pai, ele precisa ter uma posição de homem, de pai, de provedor, de protetor, para que essa criança cresça com esse modelo como exemplo. O que a gente vê hoje é homem tendo muitas vezes, né, atitudes de mulher, e a mulher assumindo o papel de homem dentro de um relacionamento que não é o papel da mulher, é o papel do homem.
Então, assim, o homem se torna o feminino e a mulher se torna o masculino. E aí vem essa questão toda das feministas que querem fazer da mulher o papel de homem e pronto. Aí vira essa bagunça geral. Aí nascem filhos totalmente perdidos, sem identidade, sem propósito. Essa é a geração onde Deus vai começar o maior processo de ordem de paternidade. Se o seu mundo interior está desorganizado, o seu exterior também estará desorganizado. E o mundo interior está desorganizado, muitas vezes, na maioria das vezes, por causa da desordem causada no seu coração pela falta de paternidade. Só um coração organizado é capaz de organizar outros corações. Ou seja, só o seu coração organizado na paternidade é capaz de organizar o coração da sua família, dos seus filhos. Então você tem que resolver isso. Você tem que resolver isso. Para você ter uma ideia, quando uma mulher começa a se, nos casos das mulheres, quando elas começam a desenvolver câncer de mama, olha só, isso significa sentimentos de revolta contra o pai ou contra o marido. Problema de paternidade. Vocês entendem a importância? A restauração do mundo ela é resultado da cura do nosso coração. É resultado da cura da nossa paternidade. Todo filho legítimo, ele tem a unção de colocar todas as coisas em ordem. E um filho legítimo é aquele que teve um pai legítimo. Um pai que criou relacionamento com essa criança, que brincou com essa criança, que sorriu com essa criança, que participou da vida dessa criança, que foi um pai verdadeiro. Porque quais são as marcas que um filho legítimo tem de um pai legítimo? Ele é um mentorado. Todo sucesso legítimo é mentoreado. Um filho não é aquele que nos chama de pai. Filho é alguém que se permite tratar, que se permite cuidar. Filho é quem recebe a interferência do pai em suas decisões, em suas escolhas e atitudes. Um mentor, ele é uma mente superior que interfere e molda a mente de outro. Um mentor, ele não é somente uma peça decorativa. Ele é um agente de mudança. Ele é um agente de construção desse mundo. Ele está ajudando o Criador dessa terra a construir um mundo melhor, com pessoas melhores, com pessoas plenas. Se eu não sou um mentor que ama o meu filho, se eu não sou um mentor que ouve o meu filho, se eu não sou um mentor que brinca, o que eu estou ensinando para esse filho? Todo coração que rejeita ser mentorado por alguém que exerce a paternidade legítima, ele se parece com o inimigo das almas, que é o famoso rebelde, né? Ele também é a extensão. O filho legítimo, ele segue um padrão. Ele costuma seguir o padrão do pai. E muitas das vezes eles se confundem nesse posicionamento. A palavra original para filho no grego se chama teknos, o que significa descendência, transmissão, extensão. Ou seja, os filhos são extensões dos pais. O filho legítimo, ele é um sucessor. Por isso que vem filho legítimo, até mesmo do direito. É alguém que perpetua na sua vida a sua história do seu pai. Se esse pai não teve relacionamento, não construiu uma história de vida,
onde o coração dessa criança seja um coração pleno, seja um coração bem educado, bem protegido, bem organizado, bem estruturado, ele não tem como construir um relacionamento. Essa criança, ela não vai ter uma referência de construção quando ela estiver adulta. Por quê? Porque ela não teve um pai mentor que a ensinasse sobre ser um filho legítimo. O pai, ele sempre continua vivo na memória de um filho legítimo. E ele também ajuda essa criança a exercer um lugar de conquista nessa terra. Ele também ensina a reprodução, porque um filho legítimo ele nunca fica sozinho. A exemplo lá de Tito, quando eu citei no início. O filho legítimo ele gera outros filhos curados, legítimos e maduros. Então vocês vejam a função da paternidade plena nesse mundo. Porque é através dessa paternidade exercida na sua plenitude, um pai que verdadeiramente é um pai que cria relacionamento com o filho, ele vai criar o quê? Filhos curados, filhos legítimos e maduros. Então, quando a gente não tem esse entendimento, quando a gente não consegue não consegue curar essa paternidade dentro de nós, o nosso coração fica desorganizado. O nosso coração, a nossa alma também fica desorganizada, gerando o quê? Um bloqueio de identidade e um bloqueio também de relacionamento com o Pai eterno, Deus, Criador de todas as coisas. Exemplo, Tito, né? Que é uma chave poderosa. Sabe como que foi feito? O que significa o nome Tito, quando Paulo diz sobre Tito? Tito significa ama de leite. É o símbolo de alguém que gera filhos para quem o gerou. De alguém que não gera filhos somente para si. Ele gera um filho que vai fazer diferença nesse mundo. Muito lindo. A paternidade, ela é o fundamento da organização desse mundo. E a rebelião é o fruto da orfandade. Qual é o problema do mundo? Qual é o problema da desordem? Por que o mundo está com essa desordem? Todos os problemas do mundo, eles são resultados diretos da queda de Adão e Eva, da sua rebelião contra o Pai que exercia na sua plenitude a paternidade. A ordem de todas as coisas, ela é proporcional à proximidade da paternidade. E a desordem, a desorganização também é proveniente da distância da paternidade. Eu tive que ter um discernimento espiritual muito grande numa situação que eu passei com meu filho, onde ele começou a sofrer maus tratos, né? Por parte do pai. E aí, Deus começou a falar comigo sobre essa questão da paternidade. Eu consegui a suspensão da visita, e nessa questão da suspensão da visita, Deus começou a trabalhar o meu coração para isso, né? E que eu precisava, foi feita a correção para o pai, né? De que ele ficou ausente por um tempo, mas na hora que eu precisei, né, retomar essa visitação, claro, toda mãe fica preocupada, né? Porque quer ter a segurança, né, de que seu filho está bem. E isso é algo que vocês precisam trabalhar muito na mente quando vocês estão em fase de divórcio, né, nessa questão de regularização de visitas de criança, alienação parental. Então, você precisa separar os problemas que você passou com o seu marido, ex-marido, do seu filho.
né? Independente do pai que seja, essa criança ela vai ter que saber a verdade, ela vai ter que conviver com este pai, né? É claro que existem leis, né? Existem situações em que você vai ter que procurar a justiça para impor os limites e para também proteger essa criança de todo o mal. Mas o fato de você fazer alienação parental, o fato de você não deixar essa criança conviver com o pai, gera essa quebra da paternidade, né? Que Deus pede para que a gente cumpra nesse mundo. Então eu precisei trabalhar muito esse princípio da paternidade, exercer a misericórdia e confiar em Deus, ter a minha fé restabelecida e aumentada em Deus, em saber que é Deus quem cuida dessa criança, né? Ficar ali em propósito, em oração por ela e vigilante também, obviamente, para que nenhum mal aconteça com essa criança. Mas a gente não pode deixar que os filhos não participem. Se o pai mudou, tomou a decisão de exercer a paternidade verdadeira, que Deus o ajude a cumprir esse papel, que é o papel legítimo da paternidade. Então, foi um processo que eu tive que passar, e eu tive que dividir a mulher, as questões, os problemas, toda a violência que eu sofri, toda a violência que ele sofreu, separar esse princípio da paternidade, que seria muito importante para a infância dele, obviamente tomando todos os cuidados, né, inclusive jurídicos, para que essa criança estivesse protegida de todas as maneiras. Mas que ele pudesse exercer a paternidade plena, para que no futuro essa criança estivesse com seu coração organizado. Por isso que é muito importante que essas pessoas tenham a paternidade restaurada. Sabe, que vocês organizem o coração de vocês, que vocês resolvam essa questão da paternidade. Porque é isso que cria um bloqueio de acesso, muitas vezes ao Pai, de uma conexão maior com o Pai, né? Com o Pai eterno, eu digo, com Deus. O principal objetivo de Lúcifer na Terra, né, do inimigo das nossas almas, é quebrar o princípio da paternidade. Foi ele que desencadeou esse espírito maligno de orfandade na Terra, inaugurou a desordem de todas as coisas, de todas as famílias. A orfandade, ela é a base da desordem na humanidade. Mas Deus, quando mandou Jesus, ele veio para restaurar esse problema na humanidade. A orfandade ela é o fundamento de todas as crises, desordens, catástrofes do universo. Porque é daí que gera todo o problema na vida da pessoa. Problema conjugal, problema financeiro, problema mental, problema social, problema psicológico, problema filosófico, religioso e cultural. Tudo isso é quebrado no princípio da paternidade. A base de toda a desordem desse mundo está na quebra do princípio da paternidade. O cristianismo, ele é o único, o cristianismo é a único estilo de vida. Eu não falo de religião no cristianismo, mas é uma religião, mas também um estilo de vida, né? Para quem segue Jesus, nós seguimos um estilo de vida, nós seguimos Jesus, né? Nessa questão de paternidade,
O cristianismo, ele é o único que estabelece essa relação plena e perfeita. Nenhuma religião do mundo fala de paternidade como o cristianismo. A paternidade é a nossa maior diferença. E no momento que a paternidade se manifesta, a cura se estabelece em todas as coisas. O coração é curado, todas as coisas se organizam e tudo começa a dar certo. No islamismo, por exemplo, Deus é um ser severo, punitivo, rigoroso e muito duro. Os muçulmanos, eles não têm um Deus Pai, né? No catolicismo, a ênfase está na mãe. A teologia católica, ela é matriarcal. A ênfase é na maternidade e não na paternidade. A paternidade, ele é o centro do cristianismo, porque Jesus, ele veio à Terra para transformar o órfão em filho. E isso é muito forte. Isso é muito forte. Jesus, ele veio na Terra para trazer de volta a cura da paternidade. Naquele momento em que Jesus pede, Deus, ele virou as costas para o Filho para salvar todos os filhos da humanidade. Jesus, ele veio na Terra para ser o sacrifício vivo e para trazer a cura da paternidade. É muito forte isso. É muito forte. Na maioria das religiões do mundo, elas apresentam basicamente 4 características que ferem e anulam a importância da paternidade. Primeiro, deuses impessoais. Deuses com influência feminina, colocando o sistema matriarcal, como a base, como principal. Deuses não relacionáveis, deuses cruéis e severos. Em todas as religiões mundiais, a ideia da paternidade, ela é afastada, menosprezada, ignorada, gerando maldição e desordem nas famílias, fazendo com que as multidões fiquem perdidas na sua identidade. E quem não reconhece o pai na terra, o pai que não é um pai legítimo, um pai verdadeiro, ele não faz com que o seu filho exerça não seja um filho legítimo também na terra. Você é salvo por causa da paternidade. Você é liberto por causa da paternidade. Você é curado por causa da paternidade. Vejam o que Jesus falava. Em todos os lugares onde Jesus andava na terra, ele sempre dizia: eu estou aqui porque foi meu Pai quem me enviou. Meu Deus, quando ele orava, Pai nosso que estais no céu. Os judeus, eles não reconheciam isso, porque eles não entendiam Deus como Pai. E eles odiavam Jesus por causa dessa fala. Jesus, ele sempre dizia: foi meu Pai que me enviou, foi meu Pai que me disse, foi meu Pai que comissionou. A paternidade, ela é o centro do cristianismo. Por quê? Porque Jesus, ele está comprometido com essa ideia da restauração da paternidade na terra. Com a restauração da ideia do Deus Pai aqui na terra. É muito forte. É muito forte. Infelizmente, o mundo tem uma ideia deficiente sobre paternidade, né? E aí constrói uma figura contrária, porque isso vem através de um projeto satânico de destruição de identidade, de propósito e das famílias.
É muito forte. É muito forte. Um detalhe também muito importante do fator espiritual da quebra de paternidade, né, é que toda pessoa envolvida com idolatria, ela foi ferida na maternidade. A paternidade é a solução para muitas crises sociais também. Quando os pais se manifestam, as penitenciárias se esvaziam. 90% dos presos tiveram problema com paternidade, ausência de relacionamento com o pai. Quando pais se manifestam, a violência termina. Você cria filhos plenos, você se torna um ser humano pleno. Por quê? Ficou estabelecido o papel do pai, coração organizado, a proteção, a provisão, a segurança, o mentorado, e o da mãe, do amor, do equilíbrio, de tudo. Do cuidado, do zelo. Quando os pais se manifestam, as drogas, elas são vencidas. Todas as pessoas que são usuárias de droga tiveram ausência de pai, tiveram bloqueio com o pai. Todo excesso em algo é falta de algo no coração. Quando os pais se manifestam, as prostitutas também se desaparecem. Se uma criança teve atenção, teve amor, teve a paternidade plena e a maternidade plena, ela ficou protegida. Ela não sofreu abuso, não se torna prostituta. Quando os pais se manifestam, o homossexualismo acaba. Por quê? Na infância estarão os dois papéis plenos e bem definidos. O pai, o patriarca, provedor, protetor, mentor, e a mãe, o equilíbrio, o cuidado, o zelo, o feminino. Os dois papéis bem posicionados. Pai, de homem, de verdade, né? Mãe, de mulher, de feminina. Pai, homem de verdade, exercendo o masculino. Mãe, mulher, equilíbrio, feminilidade, delicadeza, exercendo o feminino. Acaba o problema do homossexualismo. Quando os pais se manifestam, as pragas também cessam. Quando os pais se manifestam, a crise é anulada. Quando os pais se manifestam, a maldição é arrancada e quebrada. É muito importante. A importância da paternidade é que Deus ele também se revela como Pai. Então, as funções ligadas à paternidade, elas estarão diretamente ligadas ao seu pilar espiritual pleno com Deus Pai. É muito forte, gente. Quando eu falo disso é muito forte, porque eu venho também de uma família disfuncional, né? Meus pais se separaram, eu era muito pequena, então o meu pai, eu não tive tanta convivência, mas graças a Deus, Deus preencheu, me ensinou sobre isso, me fez curar. Eu tinha muitas dúvidas no meu coração, né, com relação à paternidade. Deus me curou completamente na maternidade, e eu devo isso ao que eu recebi de Deus através da igreja, né? Eu lembro de um testemunho aqui que eu vou passar para vocês. Eu estava na Bola de Neve com o pastor Fernando Romero,
né? Ele foi um principal pastor, assim, que trouxe a cura da paternidade na minha vida. Ele fez um culto extraordinário falando sobre essa questão da paternidade e tocou na minha alma, tocou no meu espírito de uma maneira tão tremenda e poderosa. Geralmente, né, as crianças que teve pais separados desde bebezinho não tiveram assim uma convivência plena com o pai ou com a mãe, né? Então foi o meu caso. Nunca tive nada contra meu pai, mas era uma relação, não era uma relação tão íntima, né, de aquela coisa de pai e filho. Então, nesse dia o pastor, ao perguntar, né, ele falou: vem aqui, você que não recebe muito, você que quer receber um abraço de pai, Deus está te chamando aqui. Sabe aquele abraço que você recebia do seu pai? Falei, caramba, abraço de pai, eu não lembro o que é isso. Eu não me recordo desse abraço. Não me vem à memória o abraço. Então, eu falei para Deus, falei, Deus, essa mensagem, isso tudo em pensamento, orando em pensamento, né? Essa mensagem, ela me tocou, mas essa coisa do abraço, eu não sei, eu não conheço esse abraço, né? Dessa forma, como o pastor está falando e tal. Eu conversando com Deus só por pensamento. Aí eu falei assim, se essa mensagem foi para mim, só se o pastor sair do púlpito e vier aqui me abraçar. Pois o pastor saiu do púlpito e veio me abraçar. Ali, aquele dia, foi tremendo e poderoso na minha vida. Porque eu me curei da paternidade naquele dia. Porque Deus falou, eu sou seu pai, sou eu que quero te abraçar. Eu estava em oração, o pastor não tinha como saber o que eu estava falando com Deus, eu estava falando com Deus em pensamento. Falei, Deus, se for o Senhor mesmo querendo me abraçar, se essa mensagem for para mim, que o pastor tem que sair do púlpito e vir aqui me abraçar. Pois ele saiu do púlpito e veio me abraçar e eu desabei. Eu desabei de uma maneira, acho que a gente ficou abraçado uns 5 minutos ali. Mas aquele dia eu tive o meu coração curado da paternidade. Dali em diante, eu entendi o papel do meu pai na minha vida, eu entendi que ele fez o melhor que ele podia nas condições que ele tinha, eu entendi os processos que ele e a minha mãe passaram quando eles eram jovens, porque eles casaram muito jovens, minha mãe tinha 16, meu pai tinha 20 e poucos, eles não tinham maturidade. Eu entendi tudo, eu perdoei meu pai em tudo, eu transformei a minha vida. Depois eu comecei a ter um relacionamento melhor com meu pai, passei por processos difíceis, quem me ajudou foi meu pai, ele exerceu a paternidade no momento que eu precisava, todas as vezes que eu precisei, ele sempre me ajudou. Comecei a construir um relacionamento diferente com meu pai, verdadeiro, de paternidade, de filha para pai, de honrar meu pai, sabe? Então, e esse relacionamento, essa cura foi importante, por quê? Porque foi através dessa cura, dessa paternidade, de um coração que estava desorganizado, que eu consegui construir a plenitude mesmo do relacionamento com Deus Pai, com Jesus, né? Que é esse relacionamento que eu tenho hoje, que eu vejo de maior valor na minha vida, porque Deus, ele é presente na minha vida, ele responde minhas orações. Eu sei que eu tenho um pai que está comigo 24 horas presente. Eu sei que Deus existe. Eu já passei por experiências extraordinárias com Deus, experiências até sobrenaturais. Eu tenho a certeza absoluta de que Deus existe, de que Jesus é presente na nossa vida. E eu gostaria que você acreditasse nisso. Mas para você acreditar nisso, você tem que entender o que aconteceu com você nessa questão da paternidade. Para que você reconheça Deus, o Pai Todo-Poderoso, como seu Pai eterno e receba Ele também no seu coração, receba Jesus no seu coração, porque Ele é a fonte de cura para tudo. Ele é a fonte de cura
para um coração desorganizado, porque Ele só pede de nós o nosso coração. Só isso. Se a gente tiver uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda, Ele já vai se mostrar presente e vai ser capaz de curar todo o nosso coração. Um coração desorganizado, ele consequentemente vai ter uma vida desorganizada. E na Bíblia diz: de tudo, guarde o seu coração, porque lá está a fonte da vida e da morte. Então você vê que tudo isso que eu expliquei desde o início, a questão da paternidade, que é o nosso tema da live de hoje, é uma questão que afeta diretamente o nosso coração. E se o nosso coração estiver desorganizado, toda a nossa vida estará desorganizada, todos os relacionamentos serão desorganizados. Por quê? Porque a origem está lá, na paternidade. Você restaurando a cura, você promovendo a cura da paternidade no seu coração, você está instaurando a paternidade plena, perfeita e eterna no seu coração, que é a paternidade de Deus. Mulheres, uma atenção especial aqui. Quando você não tem o seu coração curado da paternidade, quando você nutre sentimentos de revolta, contra seu pai ou contra seu marido, os seus seios passam a ter problemas. E ao longo dos anos se desenvolve o problema do câncer de mama. Então, resolva isso. Resolva isso. Resolva isso. Às vezes você está sentindo dores como eu sentia e não tinha respostas pelos exames, não apareceu nada pelos exames. E aí eu fui entender a origem das doenças. Existem 4 fases. Se eu não tivesse curado tudo isso no meu coração, na minha mente, no meu espírito, eu poderia sim estar desenvolvendo um câncer daqui 10, 15 anos. Quando eu resolvi esse problema, quando eu resolvi a questão emocional da paternidade, as minhas dores desapareceram. Então, isso que eu estou falando para vocês é muito sério. A paternidade é algo que cura o mundo, cura relações, cura a família. E esse é o maior projeto do inferno aqui na Terra. É quebrar o conceito de paternidade nas famílias. Paternidade não é você ter um filho e sair procriando pelo mundo. Paternidade é você ter um relacionamento, é você exercer a função de pai na vida daquela criança para que ela construa uma identidade plena, para que ela possa falar: eu sou o que meu pai diz quem eu sou, eu tenho o que meu pai diz quem eu tenho, eu posso o que meu pai diz que eu posso. Coloque ideias de vitória, crenças vitoriosas na cabeça dessa criança. Seja um pai presente, seja um pai que provê para o seu filho, que dá o melhor para o seu filho. Seja um pai pleno, sabe? Seja um modelo de caráter, de valores e de princípios para o seu filho, porque ele vai modelar você, você vai construir um legado no coração dessa criança. E essa criança vai construir uma família. Pai, entenda, você é responsável por construir uma geração inteira. Através de um filho seu, você pode salvar uma nação inteira. Se você é um pai que tem caráter, que tem princípios e valores, você é capaz de construir uma nação, você é capaz de curar o mundo. O papel de pai é muito importante. É muito importante. Você não pode negligenciar nisso. Se você negligenciar nisso, você será um ser abominável para Deus. Abominável. Porque a criança pertence a Deus. Se você teve o privilégio de ter um filho, filho é um privilégio. Deus está te dando o maior tesouro que Ele tem, porque o reino dos céus pertencem às crianças. Deus está dando um
ser que pertence a Ele, aos seus cuidados, para que você exerça o papel dele, de Deus, na sua vida, na vida daquela criança. Você vai prestar contas disso um dia. Disso você vai ter que prestar contas. Disso você vai ter que prestar conta. É muito séria essa questão da paternidade. Ela é o fundamento da cura interior. Ela é a ordem. Ela é a principal exigência de Deus, meu Senhor. Ela é a ordem da legalidade para a manifestação da presença de Deus aqui na Terra. Nenhum coração desorganizado pode gerar uma família curada e em ordem. A cura da família é o resultado do ajuste e cura também de um coração. Corações curados. Corações curados são responsáveis por famílias transformadas. A família, ela é reflexo da saúde do nosso coração. A cura da paternidade, ela promove libertação e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Eu recomendo que vocês leiam esse livro aqui, ó. Paternidade, o chamado da cura. Tudo que eu falei aqui foi baseado nesse livro, que é do autor Brivaldo de Vasconcelos Júnior. Um pai de família, casado, é do apóstolo Brivaldo. Paternidade, o caminho da cura. Leiam. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa restaurar o seu coração. Se você tem uma questão mal resolvida de paternidade, que Deus possa te dar as instruções, como Ele me deu, como eu fui um dia, curada dentro da igreja pelo pastor Fernando Romero, da Bola de Neve Búzios, da minha paternidade. Eu agradeço a Deus por ter usado um homem de Deus como ele é, para me ajudar nessa cura. E eu serei grata por toda a minha vida por isso, porque eu me sentia órfã nesse mundo. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a aprender sobre o sentido, sobre quem é um pai, sobre Deus Pai na nossa vida. E Ele é um pai que me ajuda em todas as circunstâncias. Deus, Ele existe. Jesus, Ele vive. E Ele escuta as nossas orações. Até amanhã. Amanhã eu vou falar da maternidade. Fiquem com Deus.